Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida e no impacto de John Wesley. Uma figura e tanto, né? Que realmente marcou época. Com certeza. A nossa base aqui é o capítulo 20 do Livro dos Mártires. Um clássico, né? Da história cristã. Exato. E a ideia é tentar entender, sabe? Os momentos-chave, quem influenciou ele e o que ficou desse legado, que é enorme. E já começa com um detalhe curioso, né? Pois é. Ele era o 15º filho, de 19. Imagina? Nossa. E a mãe dele, Susana, tinha um jeito todo especial para ensinar o alfabeto. Para ela, cada letra era um degrau para chegar nas escrituras. Bem interessante isso. É, muito bom. Ok, então, vamos começar a adivinhar essa história. Vamos lá. E é super importante a gente olhar para figuras como Wesley. Sabe, eles não moldaram só movimentos religiosos. As ações deles, elas tiveram ecos na sociedade, na cultura. Impacto grande. Um impacto que a gente sente até hoje. De certa forma, a gente está falando da Inglaterra do século XVIII, né? Uma época Agitada. muito, efervescência social. E a igreja anglicana, para muita gente, parecia meio acomodada, sabe? Estagnada, talvez. Isso, estagnada. É nesse cenário que Wesley surge. Exato. Ele nasceu em 17 de junho de 1703, lá em Epworth, na Inglaterra. O pai era clérigo. Sim. E a mãe, Susana, nossa, descrita como uma mulher de muita sabedoria, inteligência e uma piedade, assim, notável. Dá para imaginar o ambiente, né? Totalmente. O lar onde as histórias da Bíblia eram o dia a dia. O texto até conta aquele detalhe da Susana vestindo os filhos com a melhor roupa. Sim, no dia a dia aprender o alfabeto. Isso, como se fosse um ritual mesmo, né? Um passo para o mundo da leitura sagrada. E o que é realmente fascinante nisso é essa mistura desde cedo, sabe? De um rigor intelectual com uma devoção muito profunda. Uma base forte. Exatamente, essa estrutura familiar, ao mesmo tempo rigorosa e piedosa. Parece que foi ali que nasceu a semente, não só da organização metodista depois, com seus métodos e tudo, Faz sentido. né? Mas também daquela autodisciplina incrível do próprio John. Essa combinação de mente e espírito foi um diferencial, sem dúvida. E aí, avançando um pouco, na juventude, em Oxford, ele não era só estudo, né? Não mesmo. O texto descreve ele como um cara de boa aparência, que gostava de jogos, até de dançar. Olha só. Virou líder estudantil e tal. E cofundou o famoso Santo Clube. Ah, o Holy Club. Importante isso. Sim, com outros estudantes que levavam a fé a sério. A fé dele estava se aprofundando ali, estudando, vivendo aquilo. Mas Mas o relato dá a entender que ainda faltava algo, né? Aquela plena riqueza do Evangelho, como ele mesmo chamaria depois. A influência de Lutero viria mais tarde para ajudar nisso. o Santo Clube era algo bem fora da curva para Oxford na época. No meio daquela formalidade toda da universidade, esse grupo buscava uma fé mais metódica mesmo, prática, sincera. Já apontava para o futuro nome, né? Metodista. Totalmente. E isso mostra que a jornada espiritual do Wesley foi um processo, né? Não foi um raio que caiu e pronto, converteu. Foi uma busca constante, um aprofundamento, aos poucos, com estudo, com experiência. E essa busca levou ele longe, literalmente. Ele e o irmão Charles. Sim, foram para Geórgia, né? Na América. Isso, como missionários, enviados por uma sociedade ligada à igreja anglicana. A Sociedade para a Propagação do Evangelho. Um nome pomposo. Bastante. E a viagem de navio, nossa, foi um divisor de águas. Por causa do encontro com um grupo de irmãos morávios. Ah, os morávios. Esse encontro foi crucial. Demais. Wesley ficou muito marcado. Ele escreveu no diário sobre a calma deles durante uma tempestade horrível. Os ingleses em pânico e os morávios tranquilos. Impressionante. E ele também notou a humildade deles, sabe? Mesmo quando eram insultados. Esse contato com os morávios, que era um grupo pietista lá da Europa Central, né? Conhecidos por essa fé pessoal forte, um fervor missionário. Sim. Isso mexeu muito com Wesley. A serenidade deles no perigo. A fé vivida na prática, não só no discurso.
Aquilo contrastou demais com a própria insegurança espiritual que ele sentia. Ele mesmo admitiu isso, né? Que sentiu vergonha do medo de morrer. Exatamente. Isso forçou ele a questionar a fundo a própria fé, sabe? A autenticidade dela. Preparou o terreno para experiências espirituais mais fortes quando ele voltou para a Inglaterra. A fé dos morávios não era só teoria, era vida pura. E que volta, hein? De volta à Inglaterra, o Wesley, ele se transforma. Totalmente. Ele desabrocha como um pregador popular, assim, com poder, nossa, enorme. Ganha destaque nacional. Foi nesse período também que ele se juntou com o George Whitefield, né? Isso. Outro gigante famoso pela eloquência, pela capacidade de comover multidões. É aqui que a coisa fica muito interessante mesmo. Essa energia toda. E é importante entender o contexto da Inglaterra na época. Havia uma sede, sabe? Por uma mensagem religiosa mais direta, mais vibrante. Que falasse ao coração. Exatamente. Algo que alcançasse as classes trabalhadoras que muitas vezes ficavam meio à margem da estrutura formal da igreja anglicana. Esse espaço vazio permitiu que pregadores como Wesley e Whitefield Iam até o povo. E isso, pregando ao ar livre, falando de forma clara, apaixonada, eles ganharam muita força. E a capacidade de trabalho do Wesley para fazer isso acontecer é quase inacreditável. É surreal. O texto que a gente tem traz uns dados impressionantes. Aos 85 anos, ele dizia se sentir quase tão vigoroso quanto antes. 85? E atribui a isso a vontade divina, a dormir bem, a levantar às 4 da manhã, por 60 anos. 60 anos. Meu Deus. E pregar às 5 da manhã por 50 anos. Dizem que ele quase nunca sentia dor, nem preocupação demais. Uma máquina. Praticamente. Pregava de 2 a 4 vezes por dia e viajava mais de 7.000 quilômetros por ano, a cavalo na maioria das vezes. É difícil até de processar isso hoje. E se a gente conecta isso com o quadro geral, essa disciplina toda não era só tipo um hábito pessoal de ser regrado. Tinha um propósito maior. Exato. Era a personificação da dedicação total à missão. Era o motor, a engrenagem que fazia o metodismo crescer daquele jeito, se sustentar. A logística por trás do movimento. Totalmente. A organização pessoal dele era a base da expansão. É uma disciplina que, nossa, desafia a nossa compreensão hoje, né? Mesmo para quem é super dedicado. Mas esse crescimento todo, essa pregação tão direta, né, não veio de graça. Ah, não mesmo. Teve muita oposição. O relato fala de anos de perseguição bem intensa. Em quase toda a Inglaterra, Wesley e os seguidores dele enfrentavam multidões hostis, levavam pedrada, tentavam agredir eles fisicamente. Que perigo! E no começo as autoridades locais muitas vezes faziam vista grossa, sabe? Demoravam para agir. Deixavam acontecer. É. E além da violência física, tinha campanha de difamação, né? Calúnias, ataques em textos. Mas o relato destaca a coragem deles, a serenidade dos irmãos Wesley diante disso tudo. Essa hostilidade toda, ela vinha de algum lugar, né? O metodismo com a pregação ao ar livre, o foco na experiência pessoal de conversão, a organização fora da paróquia tradicional. Desafiava a ordem. Exatamente. Desafiava a ordem social e religiosa que estava estabelecida. Incomodava a hierarquia da igreja anglicana, incomodava quem estava confortável com uma religião mais formal, menos fervorosa. Faz sentido. O novo sempre assusta, né? Sempre. E é interessante como o texto aponta que todas aquelas críticas, aqueles ataques da época, caíram no esquecimento. Mas o impacto do Wesley, esse ficou. Mas essa serenidade que o texto descreve diante de pedrada, de multidão furiosa, parece quase sobre-humano, não acha? Será que o relato não dá uma idealizada nisso? É uma ótima pergunta. Com certeza devia ter momentos de medo, de dúvida. Eles eram humanos, afinal. Sim. Mas o que os relatos mostram consistentemente é uma resiliência fora do comum. Uma convicção tão profunda naquela missão que dava a eles uma força incrível para continuar, apesar do perigo real. E uma força que vinha da fé mesmo. Provavelmente. Talvez a serenidade descrita seja menos uma ausência total de emoção e mais um controle admirável, um foco na causa maior, mesmo sob pressão extrema.
A fé deles parecia ser uma âncora muito, muito forte. E como esse movimento todo ganhou forma, ganhou um nome, no começo, Wesley era um clérigo high church, né? Sim, bem ligado à tradição anglicana. Ele valorizava a tradição, os sacramentos, a hierarquia da Igreja da Inglaterra. Ele não queria romper com ela. A intenção inicial não era essa. Não. Só que a necessidade prática de ter mais pregadores para cuidar das sociedades metodistas que iam surgindo por toda parte... E que a igreja anglicana não supria, né? Exato. Isso levou ele a ordenar seus próprios pregadores. E esse foi um passo decisivo. Porque na estrutura anglicana, só bispo podia ordenar. Foi uma ruptura clara com a autoridade estabelecida ali. Sim. Isso tornou a separação funcional na prática inevitável. E foi aí que os seguidores dele começaram a ser chamados de metodistas. Um nome que, dizem, surgiu por causa dos métodos, né? Da organização rigorosa do Wesley. Faz todo sentido com o que a gente falou da disciplina dele. E essa organização era mesmo impressionante. O texto chega a descrever como quase militar na eficiência. A conferência anual, que começou lá em 1744... Um marco. Sim, virou um órgão importante, mas o controle central mesmo da denominação, que crescia sem parar, ficou nas mãos do Wesley até ele morrer. Centralizador, então. Bastante. Isso levanta um ponto importante. Essa estrutura super metódica não era um fim em si. Era um instrumento vital para manter o movimento unido, para expandir, para sobreviver à oposição toda. Garantiu uma coesão, né? Com certeza. Garantiu que a mensagem, a prática fossem consistentes em todo lugar que o metodismo chegava. E claro, a gente não pode esquecer da contribuição gigantesca do Charles Wesley, o irmão. Os hinos que deram uma voz tão poderosa, tão emocional para a experiência metodista e inaugurou uma nova era na música da igreja na Inglaterra. Verdade. Mas a atuação do John Wesley ia além da pregação e da organização, né? Ele tinha outras preocupações. Sim, muitas. Ele era um defensor incansável de espalhar conhecimento útil. Não só religioso. Não só religioso. Ele se preocupava de verdade com a formação intelectual dos pregadores, dos seguidores. Chegou a criar escolas. Olha que interessante. E preparou ele mesmo livros populares sobre vários assuntos, história, ciência, tentando ampliar o horizonte cultural das pessoas. Unindo fé e conhecimento. Exato. O texto chama ele de apóstolo da união da cultura intelectual com a vida cristã. Além disso, claro, publicou muitos sermões, obras teológicas importantes. Essa visão mais completa, né? Integral. Exato. Esse é um aspecto chave do legado dele. Ele não estava focado só na salvação da alma num sentido estreito. Ele queria o desenvolvimento completo da pessoa. Corpo, mente e espírito. Isso. Ele queria que os metodistas fossem não só devotos, mas cidadãos informados, curiosos intelectualmente e engajados com o mundo. Os próprios escritos dele são um exemplo disso. Claros, profundos, precisos. A razão como aliada da fé. Perfeito. Ele viu o conhecimento e a razão como presentes de Deus, que deviam ser cultivados, não como inimigos da fé. E como era o homem Wesley, por trás dessa obra toda, o texto dá uns detalhes da aparência dele. Sim, dá uma pincelada. Estatura mediana, mas uma presença marcante, nobre, traços fortes mesmo na velhice. Testa larga, nariz aquilino, olhos claros, aparência saudável. Uma figura imponente, pelo visto. E as maneiras dele, descritas como corteses. Ele parecia relaxado, acessível, quando estava entre outros cristãos. E o caráter? O que o texto destaca? Olha, enfatiza muito o amor dele pelas pessoas. Um amor incansável, dedicado. A firmeza de propósito dele e aquela tranquilidade impressionante mesmo no meio das brigas teológicas, que não foram poucas. Imagino. Conhecido também pela amabilidade, generosidade e, claro, aquela capacidade de trabalho absurda. A estimativa é de mais de 40 mil sermões pregados, em 52 anos. 40 mil. É difícil até de visualizar isso. É um número astronômico. E, resumindo o impacto dele, é difícil não exagerar, né? O texto fala que ele levou inúmeras pessoas ao arrependimento, a uma fé transformada em 3 reinos e 2 hemisférios. Uma escala global já naquela época. Sim,
Ele funcionou na prática como o bispo de uma diocese gigante, sem fronteiras definidas. O trabalho dele não só criou o metodismo. Mas mexeu com a própria igreja anglicana. Exato. Ajudou a revitalizar a Igreja da Inglaterra, a tirar ela de uma certa apatia, e teve um papel enorme na elevação espiritual e até social das classes mais baixas. E a influência fora da Inglaterra? Gigantesca. Espalhou pela América, virou uma força religiosa fundamental lá, e também pela Europa continental. Aquela afirmação do texto: de que quase todo o fervor cristão na Inglaterra e outras partes da Europa protestante da época podiam ser rastreados até ele. Essa mesma, seja direta ou indiretamente. Isso mostra a dimensão absurda do legado dele. Realmente uma jornada e tanto. Daquela infância em Airport, marcada pela disciplina, pela piedade, passando pelos desafios em Oxford, na Geórgia, até virar o motor desse movimento global. Um percurso incrível. Wesley foi um exemplo de disciplina rigorosa, de coragem na adversidade e dessa visão que unia fé fervorosa com busca intelectual. Ele morreu em 1791, com 87 anos, ativo até o fim. Uma vida plena de serviço. Então, o que fica disso tudo? Sem dúvida, um legado que continua vivo, né? Exatamente. E talvez uma reflexão final interessante seja justamente sobre essa tensão aparente, mas que nele funcionou tão bem. Qual tensão? A de ter uma estrutura tão metódica, quase militar na organização, convivendo com um fervor espiritual tão intenso, tão contagiante. Organização e paixão juntas. Isso. Como ele conseguiu unir esses dois polos, o rigor e a paixão, de forma tão eficaz? E pensando nos dias de hoje, até fora do contexto religioso, como isso se aplicaria? A gente pode se perguntar como essa combinação de organização disciplinada, comunicação clara, acessível e uma convicção pessoal profunda, tão marcante no Wesley, como isso poderia inspirar iniciativas hoje que buscam um impacto social, cultural? Faz sentido a pergunta. O desafio de unir o racional e o passional, a estrutura e o espírito. Isso continua super relevante, em tantas áreas. Excelentes pontos para a gente pensar. Fica essa imagem, né? De um homem e de um movimento marcados por um fervente espírito e cordial irmandade, como diz o texto. E essa influência atravessou os séculos. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa conversa de hoje sobre John Wesley.